Boa noite para começar uma noite de sexta-feira incrível. Ela voltou turbinada, internet, carregador totalmente preparada para tirar todas as dúvidas. Senhoras e senhores, recebam com a saudosa salva de palmas Emília Campos. Doutora Emília, seja muito bem-vinda. O programa, o quadro, tudo aqui é seu, minha jovem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Eu queria começar fazendo um comentário em relação a tudo que eu li dos comentários de todos vocês, de ontem para hoje, né? E eu queria começar fazendo uma observação, que eu acho que é muito importante, para que todo mundo entenda o que era trabalhar na Atlas. Porque eu acho que isso é uma realidade que fica distante dos clientes, mas que é importante que vocês saibam. O clima de trabalho na Atlas era muito eufórico. As pessoas que trabalhavam lá trabalhavam muito confiantes, elas gostavam muito de trabalhar lá. Por esse lado, o Rodrigo ele era muito hábil em fazer as pessoas trabalharem com muita paixão. Primeiro porque ele contratava pessoas que eram muito idealistas e ele fazia com que o ambiente de trabalho fosse muito efusivo. Então, até aquela história de tocar o sino quando entrava uma quantia significativa na plataforma, tudo isso fazia parte de um... Então, as pessoas trabalhavam lá muito apaixonadas pelo que faziam. Hoje eu fico observando e eu acho que as pessoas eram muito mais apaixonadas pela empresa e por aquela proposta de trabalho, de tornar o acesso às criptomoedas possível para todo mundo, do que, na verdade, ele deveria ser, por fazer o que ele fez. Então, as pessoas trabalhavam lá muito apaixonadas. Então, tinha comida, tinha sala de jogos, tinha uma lanchonete cheia de coisas. Não era só porque era uma ostentação, era porque ninguém saía nem para almoçar. As pessoas trabalhavam... Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Eu trabalhava 16 horas por dia. Então, essa questão dos funcionários, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela, porque ele contratava as melhores pessoas do mercado e essas pessoas davam o melhor que elas tinham para aquela empresa. Ver a Rafa na TV, no Jornal das 8, foi muito emocionante para as pessoas, porque não era a Atlas só que estava na TV, no horário da novela das 8. Era o Bitcoin que estava na novela das 8. E todo mundo que trabalhava lá era apaixonado pela ideia de uma forma mais democrática de transações, enfim. Todo mundo era apaixonado por Bitcoin. Então, ele envolvia as pessoas a trabalharem de forma muito apaixonada. Então, ninguém trabalhava lá desconfiado o tempo inteiro, pedindo o tempo inteiro para ver o robô, quero ver o robô, eu preciso ver o robô. A maioria das pessoas que trabalhava lá nem sabiam que era um robô de arbitragem. Então não adiantava muito ver um robô de arbitragem, porque não ia saber nem o que era. Esse, então, era o espírito das pessoas que trabalhavam lá, elas eram apaixonadas por aquilo. Então elas não viviam procurando um motivo para achar que era uma fraude. Elas acreditavam genuinamente que era uma empresa séria e que elas estavam ali fazendo o melhor que elas podiam para levar o Bitcoin para todo mundo. E o dia que a Rafa apareceu na televisão falando do Bitcoin, que era igual um e-mail que passa de uma pessoa para outra, um monte de gente chorou de emoção de ver o Bitcoin no Canal 5, na novela das 8. Então, eu acho que isso é importante trazer para vocês terem uma ideia de como era o clima de se trabalhar dentro da Atlas. E por que não era toda hora que todo mundo ficava pedindo para ver robô, porque todo mundo efetivamente acreditava no dono da empresa, porque ele engajava as pessoas com aquela conversa, talvez com aquela psicopatia que depois ficou comprovado que ele tinha. Doutora, ele fazia praticamente ali ele fez aquela estratégia de trazer culturas que a gente vê hoje na internet, do Google, do Facebook, daquela atmosfera, daquela energia positiva, aonde se porventura tivesse alguma coisa errada, nunca ninguém ia suspeitar, né? Porque tudo era tão perfeito que como é que alguém poderia questionar o CEO da empresa,
a diretoria do alto escalão, que poderia estar acontecendo algo errado, estava tudo funcionando perfeitamente ali, né? Exatamente. E mesmo quando não funcionava perfeitamente, ele sempre falava, não, vamos resolver isso, Emília, dá um jeito de resolver aquilo, fulano de tal, resolve isso. Ele sempre delegava e falava para as pessoas fazerem e tal. Mas no final das contas, era sempre uma empresa de dono. A diretoria era um órgão consultivo. Tinha coisas que ele cismava que ele queria fazer e a gente, por mais que todo mundo falasse, não, isso não é bom, a gente não conseguia demover da ideia de que ele ia fazer alguma coisa. Era uma empresa onde a diretoria tinha um papel de aconselhar, de trazer a sugestão, de criar uma estratégia, mas em alguns assuntos ele decidia e ponto. Era uma empresa de dono. Ele, inclusive, tirou os sócios que ele tinha, quando os sócios que ele tinha começaram a não gostar das coisas que ele fazia. Então, aos poucos, ele foi excluindo. Ele começou a sociedade com 2 sócios, Douglas e Fabrício. Quando o Douglas começou a dar problema, ele tirou o Douglas da sociedade. Quando o Fabrício começou a não concordar com as coisas que ele fazia, ele tirou o Fabrício da sociedade. E ficou sozinho, que é onde fica muito mais fácil tomar decisões. Doutora, a senhora está comentando que os antigos sócios, esse Douglas, esse Fabrício, eles discordavam de algumas atitudes do Rodrigo. Que atitudes seriam essas, assim? Seria o quê? O Rodrigo já queria começar a dar o golpe e os caras sentiram? Ou era o inverso? Como é que funcionava? Não acho que o Rodrigo já demonstrava querer dar golpe, porque o Rodrigo nunca demonstrou qualquer intenção de dar golpe. O Rodrigo era um gestor que, a princípio, estava querendo colocar a empresa cada vez mais para frente, cada vez mais profissionalizada, contratando profissionais do mercado sempre de empresas boas, trazendo as melhores pessoas do mercado. As melhores pessoas do mercado de cripto passaram pela Atlas. A gente hoje conversou com um rapaz à tarde, um programador, até também com o seu ex-auditor. Ele conversou e confirmou tudo que a senhora havia conversado com a gente ontem. Ele confirmou realmente toda a sua atitude dentro da Atlas, toda a sua iniciativa, tudo o que aconteceu, ele confirmou. E o rapaz trabalhava, ele está até escutando aqui a gente, o Wellington, ele informou que o bot que existia na Atlas foi desligado praticamente quando teve o vazamento dos e-mails. E como você está falando, né, possivelmente o Rodrigo criou essa nuvem de fumaça para ninguém perceber que todo mundo estava trabalhando numa pirâmide, né? Que não teve mais nada de robô, não teve mais absolutamente nada de investimento de bot. Depois que eu saí da Atlas, depois que eu fui demitida, uma pessoa entrou em contato comigo que tinha trabalhado na Atlas, na área do Thiago Lamorato, e ele me procurou porque ele queria conversar. E eu recebi ele, e ele me contou também uma história muito semelhante a essa. Ele me contou que ele sabia que o robô não funcionava já há algum tempo e que muitas das operações eram feitas manualmente, com operações de trade, pelo próprio Thiago, porque o robô ele não era eficiente o suficiente para garantir... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, aqui ficou muito silencioso, achei que estava... Alto e claro, doutor. O robô não era bom o suficiente para garantir aqueles rendimentos e que as operações, então, eram feitas manualmente pelo Thiago, operações de trade. O que é um absurdo. Por quê? Porque arbitragem é uma operação que tem muito menos risco do que uma operação de trade. Então, se ele estava dizendo para o público que ele estava fazendo arbitragem e ele estava, na verdade, fazendo trade manual, primeiro, isso era uma mentira, ele estava mentindo para os clientes, e segundo, ele estava fazendo operações extremamente mais arriscadas do que ele dizia que estava fazendo. O que significa que ele poderia, por exemplo, ter perdido os 12 mil bitcoins, os 15 mil bitcoins que a Grant Thornton supostamente identificou nas corretoras, ele poderia ter perdido aqueles bitcoins, por exemplo, no dia seguinte, numa operação de trade mal feita. Uma coisa que não aconteceria
em operações de arbitragem, que são mais seguras do que operações de trade, né? Eu não tenho como afirmar que isso que ele me falou é correto ou não, mas eu fui procurada por uma pessoa que queria me contar que tinha conhecimento disso. Emília, boa noite. Aqui é o Rodrigo Castro. Tudo bom? Oi, Rodrigo. Tudo bem e você? Tudo jóia. Emília, você sendo diretora lá da Atlas, enfim, a gente já conversou várias vezes, até na época, 2018, 2019, quando você ainda prestava serviço para a Atlas. Conheço do seu profissionalismo, eu acompanhei sua carreira no mercado de criptomoeda. Lembro que, inclusive, fui até a Atlas junto com meu sócio para apresentar uma proposta de compliance para você, para a Atlas, porque você e o Sérgio Recupero tinham pedido essa proposta para fazer um programa de compliance dentro da Atlas. Então eu via muito trabalho genuíno da sua parte, né? E aí eu fico pensando o seguinte, né? Você deu uma explicação muito boa agora no começo, que elucida muita coisa e muitas peças se encaixam, né? Assim, o Rodrigo Marques eu sempre bato no grupo que ele tem um traço de sociopatia narcisista, violenta. Ele realmente encampou todo mundo nesse modelo de pensamento dele, e às vezes muitas pessoas todo mundo acreditou nessa mentira dele, e ele não foi o único a fazer isso, não foi o primeiro, não foi o único, muitas pessoas fazem isso, né? E aí eu queria entender de você o seguinte, pensando não no Rodrigo Marques, mas no Thiago Lavorato, o que a gente está começando a desnudar aqui, né? É que efetivamente o Rodrigo Marques ele conseguiu fazer essa mentira violenta por conta de um braço direito, que era o Thiago Lavorato, né? E entendo que você, na posição de diretora, tinha contato com o Thiago Lavorato, enfim, deviam minimamente ter reuniões de diretoria, comitês, alguma coisa. Qual que era a participação dele? Qual que era a sua interação com ele? Ele era uma pessoa arredia a você ou a área de compliance? Como que era o Thiago Lavorato? É uma pergunta interessante. A minha primeira reunião de diretoria na Atlas, que eu participei, eu dei um esparramo no Thiago Lavorato. Foi a minha primeira reunião de diretoria. E falei para ele que se ele achava que a área dele ia ficar fora da participação de procedimentos de compliance, que era a área que eu estava assumindo, ele estava extremamente enganado. E por que eu dei uma bronca nele na minha primeira reunião de diretoria? Porque eu já prestava serviço para a Atlas como prestadora de serviço, como escritório de advocacia, e eu tinha muita dificuldade de lidar com o serviço da área dele. E ele me tratava de uma forma que eu não gostava. E na minha primeira reunião de diretoria, quando o Rodrigo abriu a palavra para mim, eu já soltei. Falei, eu exijo respeito, e eu quero deixar muito claro aqui para o Thiago Lavorato que eu não vou aceitar isso, aquilo. Essa foi a minha primeira reunião de diretoria. Tinham 13 pessoas. Então, qualquer das 12 pessoas que estavam lá podem confirmar o esparramo que eu dei no Thiago Lavorato. E a minha relação com ele sempre foi difícil. Em todas as reuniões de diretoria, eu tinha algum tipo de indisposição. Várias vezes, todo mundo presenciou eu me indispor com o Thiago por ele não fornecer informações. O Rodrigo me defendia nas reuniões, né? Falando que o Thiago tinha que passar informação, o Thiago tinha que começar a liberar coisas da área para mim, que o Thiago tinha que, principalmente, passar as contas da Atlas, que estavam em nome dele, pessoa física, nas exchanges do exterior, para a área do jurídico, começar a cuidar, para fazer os cadastros em nome da Atlas, para poder, com o tempo, transferir as contas para essa conta de pessoa jurídica da Atlas. Eu tenho inúmeras atas de reunião e e-mails onde eu cobro essas informações. Eu fiquei 1 ano na Atlas como diretora. Eu fiquei 1 ano com 3 e-mails por mês, mais ou menos, solicitando essas informações. O Thiago nunca me passou essas informações. O Rodrigo sempre cobrou ele. Mas isso era um teatrinho dos dois. Porque como é que pode um CEO cobrar de um diretor, o diretor não mandar e nada é feito? Só que todas as vezes que eu cobrava, ele sempre falava, não, Emília, isso é um absurdo, eu vou conversar com o Thiago. Ele nunca me tirou a razão.
E eu sempre achava que no mês seguinte eu ia conseguir, afinal de contas, isso daqui é uma startup, são muitas coisas para resolver ao mesmo tempo. Esse é um processo muito delicado, né, de migrar todas as contas para uma conta pessoa jurídica. A gente começou a fazer os processos de KYC, e isso era um processo delicado em várias exchanges, né, até conseguir migrar tudo. Mas o fato é que a minha área era boicotada no recebimento de informações. E todos os outros diretores se incomodavam com isso também. E todo mundo me apoiava. Doutora Emília. Mas ninguém conseguia fazer o Thiago passar as informações. Agora... Vai, continua, Rodrigo, desculpa. Tá, agora dentro desse processo, Emília, que você tinha lá para realmente buscar uma transparência na área do Thiago Lavorato, você teve uma atuação muito forte no começo da sua posição de diretora na Atlas, para defender a Atlas perante a CVM, para justamente descaracterizar o contrato de investimento coletivo e também para mostrar para a CVM que a Atlas tinha capacidade de pagamento dos seus clientes, né? E justamente para isso você precisava ter acesso às informações do Thiago Lavorato. Como que... Aí é uma pergunta em cima dessa que você falou, né? Quer dizer, eu entendo que isso era uma questão de sobrevivência da Atlas. E a princípio, pelo que você me conta pra gente aqui, era uma tragédia anunciada. Quer dizer, o Lavorato não passava as informações para você, provavelmente você já tinha ciência desse stop order da CVM, porque, quer dizer, você não conseguia provar que existia capacidade de pagamento dos clientes. Então me conta um pouco sobre essa questão. Na verdade, Rodrigo, olha só o que aconteceu. Lá em 2018, teve uma denúncia na CVM de algum cliente dizendo: tem um negócio da Atlas, eu acho que isso tem que estar sob a regulação da CVM, não tem? E a CVM fez uma análise onde, através de um analista, não foi do colegiado da CVM, através de um analista, a CVM se manifestou no sentido de que o negócio da Atlas não estaria sob a regulamentação da CVM. Ela foi muito clara em dizer isso, e mais do que isso, ela disse que, na análise dela, ela não via indícios de irregularidade. Isso foi em 2018. Com base nessa decisão, o Rodrigo tomou inúmeras decisões, inclusive a de ir para a imprensa, para a Globo, o comercial da Rafa, aquilo tudo. Eu sempre fui contra, porque as minhas posições nas reuniões sempre foram no seguinte sentido, e isso eu também tenho tudo documentado. Rodrigo, a CVM pode mudar esse entendimento a qualquer momento. Por quê? Esse entendimento foi dado por um analista num processo de denúncia anônima. Não significa que a CVM vai manter esse entendimento. Não é recomendável ir para a imprensa de forma tão agressiva. Isso vai despertar uma reanálise da CVM sobre o business da Atlas, e numa reanálise mais aprofundada, ela vai entender que é contrato de investimento coletivo. Por quê? Porque é. Eu sempre disse que era, desde que eu era prestadora de serviço. Porque, tecnicamente, é. Então, eu acho que a gente não pode ser tão incisivo na imprensa. Eu sempre dizia isso. O que o Rodrigo fez? Não, vamos para a imprensa, vamos com tudo, a gente tem uma decisão da CVM. E aí o que aconteceu? Veio o vazamento de dados. O vazamento de dados fez com que uma denúncia que foi feita lá em Brasília por um promotor, esse promotor mencionou que a Atlas que tinha tido vazamento e tudo mais, e inclusive tem todo jeito de ser uma pirâmide. Rodrigo ficou indignado com essa manifestação. E foi feita uma petição e apresentada lá em Brasília para esse promotor, onde foi mencionado que a CVM já se manifestou sobre isso e
disse que não tem indícios de irregularidade. E por conta dessa manifestação, muito provavelmente, é que a CVM, junto com propaganda na TV, tudo o que estava acontecendo, e mais a questão do Ministério Público de Brasília questionando se a CVM já tinha mesmo analisado aquele modelo de negócio, a CVM foi rever esse caso e viu que tinha uma decisão só de um analista. E aí que sobreveio a stop order. Então, na verdade, eu nunca tinha, como jurídico da empresa, eu nunca tinha me manifestado junto à CVM, porque esse processo que teve uma denúncia anônima e onde a CVM já tinha se manifestado dizendo que não via indícios de irregularidade, que ela não tinha nenhuma ingerência sobre o negócio da Atlas, porque não era um contrato de investimento coletivo, e Bitcoin não era um ativo financeiro, então ela não tinha nada a ver com isso, essa decisão já estava pronta quando a gente ficou sabendo desse processo. Então, eu nunca tinha feito nada. Eu só fui tomar consciência, eu só fui tomar providências junto à CVM quando veio o stop order. E quando veio o stop order da CVM, eu, particularmente, não me desesperei. Por quê? Porque juridicamente, para mim, na minha cabeça de advogada, aquilo sempre foi esperado. Sempre foi esperado. Então, o que eu fiz? Contratei um ótimo escritório de advocacia no Rio de Janeiro, acostumado a lidar com casos de CVM, e a gente começou a fazer um processo para fazer o pedido de dispensa de registro perante a CVM. Fizemos todo o trabalho, fizemos todo o material, um trabalho super trabalhoso mesmo de fazer, para apresentar todas as petições, junto com o escritório de advocacia, um trabalho super bacana, reuniões junto à CVM, que quem foi a essas reuniões com os diretores da CVM foi Rodrigo Marques. Ele que foi às reuniões. Só que logo que aconteceram as primeiras reuniões, onde estava indo tudo bem, a CVM estava entendendo o modelo de negócio da Atlas e tudo mais, os saques começaram a atrasar. E no que os saques começaram a atrasar, parou tudo. E aí, obrigatoriamente, a CVM não ia nem discutir o assunto enquanto a empresa não resolvesse a questão de resolver os saques. Então, o procedimento da CVM parou porque os saques começaram a atrasar. No momento em que os saques começaram a atrasar, eu estava de férias. Eu voltei de férias, os saques estavam em D+2. Enquanto os saques estavam em D+2, eu mandei, logo que eu cheguei de férias, eu pedi para parar todo tipo de pagamento para terceiros. Escritório de advocacia, qualquer terceiro. Então, todos os trabalhos pararam. Inclusive esse da CVM. Então, eu não tinha ainda entrado profundamente nessa questão de avaliação de risco sobre como a área de investimentos alocava os valores em cada uma das exchanges, como é que isso era feito. Porque isso tudo era feito pela diretoria de investimentos. Mas quando saiu o resultado da auditoria, que eu vi as exchanges e tudo mais, eu reclamei. Eu cheguei para o Rodrigo e falei assim, HIT-BTC? Quem é HIT-BTC? Quem que escolheu essa HIT-BTC? Eu questionei o critério de escolha das exchanges. Porque, ainda que isso não tivesse muito a ver com a minha área, eu queria saber qual era o critério de escolha. Se existia um critério. Se existia uma análise dos termos de uso de cada exchange para poder fazer essa escolha. Ou seja, eu queria saber qual era a política de risco adotada para essa escolha. Por isso que na audiência pública lá em Brasília eu falei, gente, parem de falar que tudo é pirâmide, que o problema é só pirâmide, porque até hoje eu realmente acho que a Atlas não era uma pirâmide. O que eu realmente acho é que ele manejou mal os recursos. Ou ele perdeu dinheiro fazendo trade,
ou ele teve o dinheiro bloqueado nas exchanges realmente por algum motivo, e depois ele desencanou e falou, eu vou sumir com esse dinheiro todo, quando a coisa deu errado, e ele viu que ele já estava ferrado e que ele ia ter que resolver uma maior bucha com o dinheiro de todo mundo na justiça, ele falou, eu vou assumir. Mas eu realmente acredito que não era uma pirâmide. Mas eu acredito que, como não tinha nenhuma gestão sobre o que ele fazia, eu acho que ele pode ter feito inúmeras coisas erradas. Trade no lugar de arbitragem, e aí perdeu. Pode ser que ele tenha perdido. Mas realmente não tinha nenhuma gestão de risco sobre aonde estavam os bitcoins dos clientes. Porque ele fez, se a auditoria, por exemplo, o PPA estava correto, no dia 2, que foi o dia do PPA, 2 de agosto, tinha 15 mil bitcoins espalhados em 8 exchanges. No dia que eu voltei de férias e questionei que estava em D+2, ele me falou que todos os saldos dos clientes estavam em 3 exchanges. Aí eu falei, como é que você pode me dizer que os 15 mil bitcoins que a empresa tinha estavam em 8 exchanges no dia da auditoria e agora estão em 3? Sendo que dessas 3, só uma estava no relatório da auditoria? Então, assim... Qual foi a resposta dele, Emília? Ele não me deu resposta nenhuma. Ele gaguejou. Eu acho que ele nunca tinha me visto tão enfurecida, né? Ameacei ao Ministério Público, foi nesse dia. Então, assim, ele não deu resposta nenhuma. Agora, dentro desse seu histórico, né? Acho que tem alguns advogados vão entrar aqui para buscar o crime, etc e tal, mas eu, como cliente aqui, né, eu busco também tentar entender se esses bitcoins de alguma forma eles podem existir e se existe talvez alguma possibilidade de, por mágica, a gente ser ressarcido, né? E aí, para a gente ter um pouco dessa resposta, Emília, eu tento buscar muito a percepção sobre o próprio Rodrigo Marques, sobre as intenções dele, né? Eu via que desde 2017, você trabalha com ele desde 2017, com o Fabrício Sanfelice. Eu acho que você entrou num momento muito de confusão mental, justamente por estar do lado de um cara que você imaginava que era uma startup disruptiva, etc e tal, e se deparou com uma empresa acusada de pirâmide, etc e tal. Eu queria entender de você, como sua opinião pessoal, depois de estar dentro dessa história, num cargo de diretora de riscos, apoiando, trabalhando pela Atlas, acho que desde 2017, 2018, conversando inclusive com os outros sócios que você falou que ele destituiu, né? Qual que era a sua percepção daquela startup que estava crescendo? Fabrício Sanfelice, Douglas, Rodrigo, você via ali um trabalho genuíno, e quando que você percebeu que, poxa, o castelo de areia desmoronou e eventualmente esse cara, por todo esse tempo, ele foi um cara sociopata e que eventualmente ele convenceu todo mundo, inclusive os sócios, de uma grande armação? Qual que é a sua teoria sobre isso? E aí, quer dizer, os bitcoins existem, será que esse cara tá com tudo e não era pirâmide? Você falou, pô, não é uma pirâmide, né? Mas assim, então esse cara tá com dinheiro. Então, queria um pouco da sua opinião. O que eu acho? Quando o Rodrigo começou a se desfazer dos sócios, né, principalmente do Fabrício, porque o Fabrício era o idealista, né, do time ali, entre o Rodrigo, o Douglas e o Fabrício era o cara idealista. O Fabrício era o cara que veio do Instituto Mises, o Fabrício era o cara que via Bitcoin para trazer independência para as pessoas, o Fabrício era o idealista. E o Fabrício começou quando a Atlas começou a tracionar e o Rodrigo começou a dar uma de que estava começando a ficar com megalomania, o Fabrício começou a não gostar. E o Fabrício começou a querer cortar as asas do Rodrigo. E o Rodrigo cortou ele. Então teve esse momento. Você sentiu que o Rodrigo Marques começou a entrar numa megalomania. Sim. E aí... Tá. Sim, não, teve uma hora que o Rodrigo simplesmente não mandava mais de avião de carreira. Simplesmente ele não andava mais de avião de carreira. Quando ele entrou nessa vibe de não andar mais de avião de carreira, eu tive uma conversa séria com ele.
Porque eu sempre tive muita liberdade com o Rodrigo de conversar, ele me ouvia muito. Quando ele parou de andar de avião de carreira, eu falei para ele, você não pode esquecer de onde você veio. Porque é isso que fez você chegar onde você está agora. Então não se esqueça de onde você veio. Toma cuidado para não subir na sua cabeça, porque isso não é bom. Doutora... Então quando ele chegou nesse momento, ele cortou o Fabrício. E aí eu percebi, sim, que ele estava com uma mania de grandeza. Mas até aí, você simplesmente pensa que é uma pessoa que veio de uma origem simples, né? E foi crescendo, que está se dando bem, a startup está indo bem, está crescendo, está empregando bastante gente. Porque, por outro lado, o Rodrigo era bacana, ele era um cara legal com as pessoas, super respeitoso. Comigo, sempre foi uma pessoa extremamente respeitosa para trabalhar, sabe? Me tratava extremamente bem como profissional. Trabalhar com ele era muito bom, porque ele era um cara muito inteligente. Eu nunca fui tão desafiada intelectualmente quanto o tempo que eu trabalhei com ele. Então, assim, eu gostava de trabalhar com o Rodrigo. Quando aconteceu, e quando que eu achei que estava tudo zoado, quando eu voltei de viagem, o saque estava D+2, eu cheguei na sala dele e perguntei o que está acontecendo, e ele não me respondeu. Pelo jeito dele olhar, era outra pessoa. Ali eu vi que estava tudo zoado. Até então, até ali, eu amava trabalhar naquela empresa. Até ali, eu nunca desconfiei. Por isso que eu vesti a camisa da Atlas e usei o meu nome para dar credibilidade para a Atlas. Porque eu acreditava naquela empresa. E no dia que ele me demitiu, eu falei para ele, eu gosto mais dessa empresa do que você. Porque se você gostasse dessa empresa, você não estava fazendo o que você está fazendo. Você é um criminoso. Foi o que eu falei para ele quando ele me demitiu. Então, antes disso, eu nunca imaginei que ele estivesse fazendo alguma coisa contra a empresa e contra aquelas pessoas todas que eram os clientes, e principalmente com aquelas pessoas todas que estavam no salão trabalhando, que amavam trabalhar ali. Então, assim, foi uma decepção. Os primeiros dias, quando o saque começou a atrasar, o clima dentro da empresa era desesperador. Os empregados tentando dar qualquer jeito de fazer a coisa vingar, arrumar Bitcoin, pagar os saques, era as pessoas se ajudando, o clima, uma equipe ajudando a outra para tentar resolver o problema, falando com os clientes, sabe? Todo mundo tentando dar um jeito de salvar a empresa que era do Rodrigo. E pensando, não pode ser que ele está dando um golpe, não pode ser que ele está fazendo isso. Meu Deus. Ninguém imaginava. Meu Deus do céu. Doutora, é inacreditável estar escutando isso, inacreditável. A gente agora está focando muito num nome que a gente mal aqui se escutava no grupo. A gente falava muito dos ex-diretores, falava muito do Rodrigo Marques, mas veio o nome, depois do seu pronunciamento, depois do pronunciamento do Bruno Peroni, o nome do meliante chamado Thiago Laborato. Como é que o Thiago Laborato ele entrou na história? Desde o começo ele já era o amiguinho do Rodrigo, porque ele cuidava ali do setor que fazia os traders, fazia as arbitragens, né? Onde é que esse bandido ele entrou na história e qual era o comportamento desse marginal dentro da Atlas? Coitado, no fundo, assim, coitado não, mas no fundo, quem ferrou ele foi o Rodrigo. Ele foi um teste de ferro do Rodrigo, na minha opinião. Eu não sei nem se ele tinha ideia exatamente da roubada em que ele estava entrando, de tão mal preparado que ele era. Quer dizer, ele sabia o que ele estava fazendo, claro. Até porque eu várias vezes falei para ele, assim, principalmente em relação a compliance, ele queria fechar algumas operações e eu falava, isso não vamos fechar, não tem documento. Eu sempre fui muito chata, né? O que não tinha documento, o que não sei o quê, eu era muito chata. Eu falava, não vou deixar fazer essa transação, você está fazendo essa transação nas minhas costas. Então eu pegava muito no pé dele. E eu era muito dura, e eu sempre falava, isso pode dar cadeia, fazer transação sem documento, a gente tem que olhar direito a origem do recurso. E eu sempre botava o dedinho assim para ele e falava, você quer ser preso? Você quer ser preso? Então, assim, eu sempre deixei muito claro para ele os riscos de má gestão, de lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, ele não era tão inocente assim em relação aos riscos de operações fraudulentas. Mas, honestamente, eu não sei se o Thiago tinha noção do risco
dele estar fazendo tudo isso que ele fez. O nome dele é Thiago Lavorato Franco? Thiago Lavorato Franco, ele estava no site da empresa. Doutora, como diretor de investimento. É amigo do Rodrigo desde criança. Sim, então, eu escutando a senhora, eu tendo você como conselheira do meu lado, eu sou seu supervisor, que ele, no caso lá, era teu chefe, né? Ou não? Quem, o Rodrigo? Não, o outro bandido, o Thiago. Não, a gente era par. Sim, beleza, mas você aconselhava ele. Olha só, não faz isso que tá errado. Não faz isso que tá errado. O marginal, ele quer continuar no erro, é porque os dois amiguinhos, possivelmente, doutor, eu tô falando isso como um cliente revoltado em nome de diversos caras revoltados aqui. A gente vai atrás agora desse marginal, de verdade. A gente vai cair lá para São Bernardo do Campo, se eu não me engano. Não faltou endereço de parente, a gente vai bater na porta com carinho, com educação. Porque a gente quer saber onde é que está esse cara. Porque esse cara tem que ter hombridade, igual a senhora teve, igual o de ontem, o Bruno teve, de chegar aqui e falar, olha só, cara, aconteceu isso e isso comigo, eu tenho como provar que eu sou vítima, junto com vocês. Porque você não tem noção, doutora, a vontade que eu tô. Amanhã eu tô com entrevista com o deputado Auro Ribeiro. Eu vou lá pro gabinete dele, aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Eu vou estar alinhando com a galera as perguntas que eu vou levar para o deputado. Até depois, quando você acabar aqui, se pudesse mandar até para mim as perguntas, porque eu quero que o deputado intime de novo o Rodrigo Marques, intime, porque é um roubo, doutora, de mais de 4 bilhões de reais em Bitcoin. 4 bilhões de reais. Ou seja... Honestamente, eu acho que o Rodrigo não vai aparecer nunca mais. Eu acho que ele é uma pessoa totalmente psicopata. Eu acho que ele não vai aparecer nunca mais. E outra, eu vi também alguns comentários aí que vocês estavam falando sobre a ação da Bitfinex. Eu queria falar um pouquinho sobre a ação da Bitfinex. E eu não me preocupo de falar da ação da Bitfinex, porque é uma ação pública. Já circularam, inclusive, documentos a respeito dessa ação. Então, eu não tô infringindo nenhum tipo de sigilo profissional falando dessa ação. Essa é uma ação que a Atlas entrou, na verdade foi o Rodrigo que entrou em BVI, por conta de um problema que teve na Bitfinex, com uma conta do Rodrigo lá, que na verdade era recurso da Atlas, mas como a conta da Atlas não era da Atlas, era do Rodrigo Marques, em nome dele, pessoa física, ele que teve que entrar com a ação. Por conta de uma fraude que teve, né? A Bitfinex acabou permitindo que acontecesse uma fraude na conta da Atlas e sumiram, na época, teve uma fraude que aconteceu um desvio de 1.720 bitcoins. E a Atlas e o Rodrigo ganhou essa ação em dezembro, agora de 2020. Ou seja, ainda que o Rodrigo não tivesse nenhum dos bitcoins mais da Atlas, que eu acho que ele tem, ainda que não sejam todos, eu estou pensando no pior cenário, vamos supor que o PPA da Grant Thornton foi fraudado, o Rodrigo conseguiu fraudar a Grant Thornton, porque eu acho que se isso aconteceu, a Grant Thornton também foi lesada, não acho que a Grant Thornton é cúmplice, não acho que ela é solidária, eu acho que ela foi enganada, ela foi iludida, e foi levada, foi super prejudicada, e todo o mercado acabou prejudicado, porque nenhuma outra empresa vai querer fazer auditoria numa empresa de cripto por conta disso e do que a Grant Thornton sofreu, essa é a minha opinião, mas enfim. E o que eu acho? Eu acho que ele ganhou 1.720 bitcoins nessa ação. Então, ainda que ele não tenha nada, ele está com 1.720 bitcoins. A data foi em dezembro que você falou? Eu acho que foi em dezembro que saiu o resultado da ação em BVI. Não, é porque eu só estou perguntando porque quem sabe esses acordos que ele está querendo fazer supostamente, será que ele está querendo se livrar um pouco da dívida? Ele está querendo pagar em reais. Sim. Será que ele está querendo usar esse suposto saldo para tentar se livrar um pouco dos clientes mais desesperados que querem receber em real? Acho que não. Não pode ser, sabe por quê? Porque isso que ele está tentando fazer é mais criminoso ainda. Ele está tentando tomar uma outra vantagem.
Porque ele está querendo pagar uma dívida em real, uma dívida que ele assumiu em Bitcoin. Ele tem que ser em Bitcoin. O deságio chega a ficar em 90% praticamente. Então, que é o que ele está fazendo desde o começo, oferecendo um deságio, recomprando com deságio de 90%. Isso é um absurdo. Doutora Emília, eu fico apaixonado por você a cada frase dessa de mulher chapa quente. Vem cá, você acha que esse bandido tem coragem de botar a dona Esté, a vovó, as tia, a filha dele no Paraná, todo mundo na reta? Porque, doutora Emília, de verdade, tá todo mundo aqui fudido. Desculpa essa palavra. Eu tenho um amigo meu, ele tá aqui no grupo, ele tá escutando você. O cara tem 4 milhões em Bitcoin hoje, ele tem 14 Bitcoins. O cara tá rodando no Uber para poder pagar o aluguel dele. A senhora imagina como é que tá o emocional desse cara? A cada dia ele ora, Senhor, não deixa eu ir para São Paulo, que eu vou fazer merda. Será que esse cara ele tem consentimento que as pessoas estão querendo cagar pra vida, assim, apertou o botão do foda-se? O nego vai correr atrás agora dos parentes dele se ele não aparecer. Será que tem noção disso? Eu acho que ele não tem empatia suficiente para que isso seja uma preocupação para ele. Sociopata. Posso fazer uma pergunta? Tá nem aí, não. Porque só uma pessoa com esse nível de sociopatia é capaz de fazer alguma coisa desse tipo. Porque senão, não dorme mais o resto da vida. Se não é de remorso, é de medo. Acho que um ponto importante, posso fazer uma pergunta? Né? Acho que um ponto importante que você colocou, Emília, que vale a pena reforçar aqui, que se a gente estiver lidando com sociopata, Giliardi, nada disso para ele importa. O Madoff perdeu um filho que se suicidou e ele não se importou com isso. Então, se a gente estiver lidando com sociopata, é isso. Ele criou uma máfia dentro da cadeia. E sabe o que eu acho? Até eu aqui, no meu achismo de pessoa normal, eu acho que se ele realmente pensou em dar um golpe nisso, ele, dentro da conta dele, ele está até contando com eventualmente passar algum tempo na cadeia para ficar com a grana, se ele quisesse. Mesmo. Acho que ele pensa em todas as variáveis. Não tá não, doutor. Senão ele vai pra vala. Posso aproveitar para fazer uma pergunta? Doutor, eu queria estar sabendo a relação entre a Fast Cash e a Atlas, né? Até porque eu depositei na conta da Fast Cash. Nenhuma. Era só uma relação comercial, de contrato de prestação de serviço. Por conta do fechamento das contas nos bancos, a empresa precisava ter uma outra forma de fazer conversão fiat cripto e receber pagamentos. Então, ela fez um contrato de prestação, fez uma concorrência, viu várias empresas fazendo esse mesmo serviço, ofereceu uma melhor condição comercial, foi a Fast Cash, começou a usar a Fast Cash. A Fast Cash, coitada, se ferrou nessa situação. Mas era uma mera relação comercial. E a Uso, Emília? A Uso era uma empresa que foi investida pelo Rodrigo. O Rodrigo fez investimento, ele gostava da Uso e ele fez investimento na Uso. Não era uma empresa que ficou até um tempo incubada dentro da Atlas, depois desincubou, mas não era uma empresa que tinha... Era uma empresa que o Rodrigo queria, de alguma forma, colocar dentro do grupo, mas que no final acabou se separando. Por um tempo, algumas áreas da Atlas prestavam serviços para Uso também. Mas o fato é que, depois de um certo tempo, a Uso já não tinha mais nada a ver com a Atlas. Sempre teve uma administração, por parte do Thiago Lucena, separada, né? Mas Rodrigo... tem funcionários da Atlas que estão trabalhando lá hoje, né? Uma delas é a Sabrina, que era assistente lá, enfim, de contas, e está lá hoje. Tem funcionários da Atlas que estão trabalhando na Nova Data, tem funcionários da Atlas que estão trabalhando em outras exchanges. Os funcionários da Atlas eram ótimos. Tinha muita gente boa lá. Doutora, o Almerito, isso, o laranjão. Contador terceirizado também, coitado. Não, mas ele não. Doutora, a gente tem informações, tem documentos que esse vagabundo tem 40 empresas no nome dele. Isso é normal? Porque ele é contador. Sim, porque os contadores, o que eles fazem? Eles abrem empresas e vão guardando. Por quê? Porque tem vários clientes que precisam, às vezes, de uma empresa e eles compram o que a gente chama de empresa de gaveta, que é uma empresa que já está não precisa esperar o prazo.
Isso, para não ter que esperar o prazo de abrir, que demora muito para abrir uma empresa. Então, eu estou super precisando de uma empresa urgente. Aí eu ligo pro meu contador, você tem alguma aí de gaveta aí? Qual é o objeto social? Beleza, me passa essa aqui e já transfere pro meu nome. Aí você adquire aquela empresa que não tem atividade nenhuma, mas que já está aberta. Então, ele como contador tem um monte de empresa no nome dele, entendeu? Ele é só o contador. Fui eu que contratei até. Entendi. Ele é só o contador. E ele tem um monte de empresa no nome dele, coitado. Mas ele é só o contador. Mas será que... E ele só fez a contabilidade da Atlas até um certo tempo, porque depois a Atlas internalizou a contabilidade. Tinha uma área de contabilidade interna, então ela fazia a contabilidade internamente. Mas será que se a gente for futucar essas empresas aí, nenhuma é um laranjal do bandido do Rodrigo? Não, as empresas que estão em nome do Rodrigo são todas essas que vocês já sabem. Atlas Ativos Digitais, Atlas Serviços de Ativos Digitais, a Atlas Proje, aquela empresa que foi aberta em BVI, a empresa que foi aberta no Uruguai, que também não é uma coisa muito... Não foi criado muito com um objetivo de nada. Foi uma estrutura tributária que foi criada pela Price. A Price que tem o tributário. Emília, referente à contabilidade, você acompanhava os registros, toda essa movimentação desses Bitcoin que eram colocados, pessoas que transferiam dinheiro, era tudo registrado na contabilidade? Você tinha acesso a isso? Tudo. Isso tinha? Tudo. Passava pela contabilidade? Não porque eu acredito. Pela contabilidade, eu não tinha ingerência sobre a contabilidade, mas eu olhava. Eu gostava de olhar tudo, assim, aonde eu podia me meter, eu me metia, aonde eu podia ver, eu via, eu dava palpite, eu ajudava a melhorar, eu sempre fui... E o Rodrigo não se incomodava com isso. Ele me deixava sempre... A única área que eu não conseguia ter muito acesso era a área de investimentos. Mas mesmo assim, tinha coisas que eu conseguia futucar. Mas às vezes eu ia fazer reunião, teve uma vez que eu fui fazer reunião com o Thiago Lavorato, sentei lá na mesa dele, fiquei lá com ele, ele pediu para ir no banheiro e não voltou. Ele me deixou esperando na sala dele, foi no banheiro e não voltou. Era impressionante um negócio desse. Mas, fora isso, eu me meti em tudo. Mas, enfim, lá na contabilidade, eu via bastante as coisas assim. E, sim, tudo que entrava pela empresa brasileira, que fazia exchange, conversão fiat cripto, sim, tudo era contabilizado. Teve problemas na contabilidade no início? Teve problemas, mas tudo foi arrumado. Teve uma época que, por conta de erro, de falta de comunicação de um departamento do outro, não saiu nota fiscal, a gente teve que fazer emissão de nota fiscal retroativa. Eu que peguei esse tipo de problema, chamei todo mundo, fiz reunião. A Tatiane Prachedes, que era minha sócia no escritório da área tributária, fez toda uma revisão, a gente resolveu todos os problemas. Então, a contabilidade da empresa brasileira era redondinha. Então, assim, Emília, só uma pergunta referente à contabilidade. Então, é o seguinte, eu botei um Bitcoin lá, por exemplo, né? Esse meu Bitcoin está registrado lá, provavelmente com um adiantamento de cliente ou alguma coisa. Se você botou um Bitcoin, você não colocou na empresa brasileira. Se você colocou um Bitcoin, você colocou no Quantum. O Quantum não era uma empresa brasileira, era uma empresa de BVI. Mas isso deveria passar pela contabilidade, porque eu passei para eles... Da empresa brasileira, não. Da empresa brasileira, não. Passava pela empresa de BVI. E a empresa de BVI não era aqui que cuidava. Era em BVI, contabilidade de BVI, tudo de BVI. Mas é outra empresa fora do Brasil, isso? Isso, era uma empresa fora do Brasil. Quantum era uma empresa fora do Brasil. Mas o Rodrigo era sócio dessa empresa fora do Brasil. Então ele deve ter esse registro que passou o meu Bitcoin lá fora do Brasil com o sócio Rodrigo aqui. Não. Ele é sócio, como sócio ele recebe dividendos. Só dividendos, né? Então, não tem esse detalhezinho de quantos bitcoins entraram lá. Isso é a contabilidade da empresa de BVI. O Rodrigo, aqui no Brasil, como sócio de uma empresa no exterior, ele só recebe dividendos. Não, tudo bem, mas a importância é saber se isso era registrado contabilmente. Porque se pedirmos alguma coisa referente às empresas, essas passagens, esse registro tem que aparecer em algum lugar, né? É isso que eu me refiro, né? E aí, e no Brasil, por exemplo, tinha a comissão da Atlas aqui, então isso era a receita dela. Mas o que ela captava de cliente, ela tem que registrar lá no balanço dela como devedor para o cliente. Então, se nós pedirmos os balanços dessas empresas, em algum lugar tem que estar registrado isso.
Queria saber se isso era registrado, de alguma forma a contabilidade acompanhava isso, né? Alô? Alô? Pode falar, estou me escutando. Eu escutei até ela tinha que registrar no balanço dela. Sim, ela registrava tudo isso no balanço da empresa lá de fora. Isso é importante porque nós precisamos, vai chegar isso no judiciário e isso vai ser solicitado, né? E se isso tiver registrado, é uma prova que se passou por lá e está lá. Mas, Emília, essa empresa que era registrada nos Estados Unidos, se eu não me engano, era um paraíso fiscal, ela não tem obrigação nenhuma de abrir os dados, é isso? Procede? Em Delaware, você está falando? A primeira empresa. Acho que Isso. lá. Isso. Primeiro ela foi registrada em Delaware e sim, ela não tinha obrigação de fazer balanço lá. E depois ela foi para BVI. Mas o fato dela estar em paraíso, o fato de estar em paraíso fiscal, o fato de estar em paraíso fiscal não impede que ela registre isso e que tenha essa informação, tá? Ela tem um benefício tributário por estar lá, mas ela tem que ter o registro dessas operações, né? Pelo menos que se espera que se tivesse. Balanço, ela tem registros gerenciais. É isso que importa. Isso é importante sabermos, porque temos documento referente a isso, né? Então, se caso precise, a gente tem o nome das empresas, tendo registro sobre isso, é alguma coisa que a gente tem na mão, né? Se foi feito, né? Mas sim, tem sim. Doutora Emília, eu sou uma pessoa, assim, eu não tenho esse conhecimento igual o Christian, igual o Rodrigo, eu sou uma pessoa muito prática. Eu percebo, eu sinto que o Laborato, o Thiago Laborato, ele meio que te ignorava, ele tinha ou inveja de você, ou um ciúme de você. Eu tô a fim de fazer uma oração, pegar um pessoal, botar no carro e fazer uma oração na casa da família dele, lá em São Bernardo do Campo. Eu sei que tem aqui também, perto aqui do Rio. Qual o grau de participação e se a gente for conversar com esse cara tá com o nosso dinheiro, não tá, doutora? Honestamente, não acho. Doutora, aí eu não boto fé não, doutora. Doutora, o cara é amiguinho do Rodrigo. O cara era putinha do Rodrigo, doutora. Então por que ele não tá onde tá o Rodrigo? Ué, ele não quer falar, pô. Ou então, como é que vocês vão achar ele? Se vocês não estão achando o Rodrigo e não achar ele... Doutora, ele não tava no radar. Todo mundo focou naquele sobrenome italiano, focou no Rodrigo e esqueceram desse cara. Eu tô bem de ser bem sincero. Eu tô vivendo no Telegram esses últimos 30 dias só no Telegram. Eu sempre caguei, tanto que eu imprimi hoje os panfletos, 5.000 panfletos, eu não botei a cara desse merda. Eu botei a cara do Lourinho com o Rodrigo e o Pug na foto. O Fabrício? Isso, tá lá. Coitado. Tá lá. O Rodrigo se livrou dele rapidinho. Ele foi pra bola. Então a bola da vez agora, a todo mundo... Fabrício é um menino trabalhador, o Fabrício tá lá batalhando, coitado. Tá, ele vai Mas ter... o Fabrício tem responsabilidade, né, Emília? Porque ele era sócio da empresa. Sim, ele minimamente tinha uma responsabilidade como sócio. Ele se ferrou literalmente. Por quê? Porque ele saiu no meio, depois disso o Rodrigo fez um monte de burrada e agora, juridicamente, ele vai responder pela burrada que o Rodrigo fez e sumiu com o dinheiro. E assim, eu conversei algumas vezes com o Fabrício Sanfelice, acho que assim, não conheço ele como você conhece, mas algumas vezes eu vi um ar de arrogância muito grande em relação à Atlas, porque era assim, quer ser nosso cliente, não quer ser, queira, não quer ser, você vai se ferrar, porque a gente está ganhando muito dinheiro. Eu ele conheci era muito realista. Então, ele era muito orgulhoso. Assim, isso, com pitadas de arrogância, de arrogância, né? E agora sim, acho que ele vai ter que, a ingenuidade dele, o idealismo dele, ele vai ter que ser responsabilizado por isso, porque, de fato, ele tem uma responsabilidade objetiva, né? Agora, outra pergunta, Emília, em relação aí a Atlas e ao Rodrigo Marques, e até um pouco conectando um pouco com o Rafael Salles, né, os outros advogados, o que você vê como quais são os crimes que a Atlas se enquadra, o Rodrigo Marques se enquadra? Tem evasão de divisa,
crime contra o sistema financeiro? Quais são os crimes aí que você vê e você tem provas para enquadrar o Rodrigo Marques? Então, eu conversei sobre isso com muita gente, gente grande até, assim, sabe, pessoas que eu considero cabeçudas, assim, em relação a essa parte jurídica, para a gente tentar fazer um enquadramento que fosse minimamente suficiente para valer a pena, né? Porque tem coisas, apropriação indébita, por exemplo, que é o que ele, em tese, fez, né? Se apropriou indevidamente de algo que foi dado sob a custódia dele para investimento, é um crime ridículo, né? Que ele não vai ficar preso o suficiente para valer a pena o trago que ele tem, né? Então, assim, na minha opinião, a apropriação indébita é muito pouco. Emília, boa noite. Eu estou finalizando a minha resposta ainda, só um minuto. Bom. Crime contra o sistema financeiro, eu estava conversando com 2 diretores da CVM e quando a gente fala em crime, a gente não pode usar analogia. E a Atlas não pode ser considerada uma empresa financeira, porque Bitcoin não é um produto financeiro. Então, eles acham difícil conseguir fazer uma analogia com crime contra o sistema financeiro, porque a Atlas não é uma empresa financeira. Mesmo clientes depositando dinheiro em reais? Não, os clientes não depositavam. Rodrigo, deixa eu conversar um pouquinho com a Emília, por favor. Os clientes, na verdade, não depositavam em reais. Eles faziam compra de bitcoins com reais e os bitcoins que eram comprados e que eram investidos na Atlas. Então, assim, não dá para ser considerado uma operação contra o sistema financeiro. Daquilo que eu conversei com os promotores dessa área, com os diretores da CVM. Então, assim, estelionato também não é um crime que vai garantir uma super pena. A gente precisava de algo que garantisse pelo menos 10 anos de cadeia para valer a pena e ele ficar alguma coisa preso, né? Então, assim, a categorização criminal para isso não me parece fugir de estelionato e apropriação indébita. E se a gente for pensar em formação de quadrilha, a gente conseguiria aí alguma combinação um pouco melhor. Criminal não é efetivamente a minha área, mas eu acho que é para isso que existem, para esses crimes que eu mencionei, existem pelo menos provas que são inafastáveis, entendeu? Mas criminal não é a minha área. Emília, boa noite, tudo bem? Eu sou Rafael Salles, eu estou tentando falar com você desde ontem e não consegui. Uma pena que o link caiu. Uma pena que o link caiu. Eu te ouvi, fala teu certo. Tá. Eu vou pedir pela ordem aqui, porque eu estou querendo me manifestar e estou aguardando bastante tempo para tentar falar, e agora eu peço a licença e a paciência dos senhores. Emília, boa noite, tudo bem? Eu tenho algumas ponderações para te fazer com relação ao aspecto criminal, até porque o nosso escritório está à frente de algumas coisas nessa questão. O Dr. Calazans também está à frente disso. E ontem nós estávamos aqui discutindo exatamente os reflexos criminais possíveis para o desfecho desse caso. Eu estudei a fundo a matéria e observei nos tribunais regionais federais do país o que está acontecendo nessa questão de possibilidade de malferimento do sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o mercado de capitais. Tudo isso tem regulamentação própria, né? Você também conhece essa parte técnica, porque embora não conheça a fundo, mas você conhece um pouco, você trabalhava diretamente com isso. De qualquer maneira, fazendo o próprio aspecto da adequação típica das condutas, se você colocar hoje, através do olhar típico, se você remeter do alarcado posterior, por exemplo, você tem aqui no Brasil o trabalho e o manejo com criptomoedas e dinheiro. Se você remete dinheiro para fora, sem declaração às repartições competentes aqui em sede brasileira, você incide no delito 22 e parágrafo único lá da Lei 7492, que regulamenta os crimes contra o sistema financeiro, chamado de evasão de divisas. O caso muito parecido no Brasil, da Indel, lá do Rio Grande do Sul, inclusive teve a Operação Deflagrado, Operação Egito, depois
com a GBB também em Curitiba, traçaram-se indícios da prática segura desses delitos. Delitos esses como o artigo 7º dessa lei dos crimes contra o sistema financeiro, artigo 4º, 5º, artigo 16 e esse artigo 22. Ou seja, vários tipos penais. Não bastasse isso também, uma possibilidade refletida na própria deliberação da Comissão de Valores Imobiliários, na qual ela afirmou peremptoriamente que a Atlas estava fazendo oferta pública de contrato de investimento coletivo. E isso caracteriza valor mobiliário, lá nos termos do artigo 2º, inciso 9 dessa lei que regula o mercado de capitais. Para quem não conhece, é a Lei 6.385. Tudo bem. A partir dessa temática, a partir dessa premissa, quando você se considera um valor mobiliário isso foi exarado na deliberação 826 da CVM, autarquia, portanto, que tem competência e atribuição constitucional para fiscalizar o mercado de valores imobiliários. E ela lá fez o aporte de indício do cometimento do artigo 7º, inciso 2. Porque o que esse artigo 7º, inciso 2 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro fala? Artigo 7º, emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores imobiliários. Inciso 2, sem prévio registro ou omissão junto às autoridades competentes. Isso seria um delito, apenas um delito. Lá no artigo 22, quando você lê ele também, efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas, exclusão de 2 a 6 anos. Lá no artigo 7º, a pena é um pouco mais, de 2 a 8 anos também. Por que eu digo isso? Porque o próprio artigo 1º dessa lei que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional fala que instituição financeira é considerada, para o efeito dessa lei, a pessoa jurídica de direito privado ou público que tem como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, a intermediação e a aplicação de recursos financeiros de terceiro em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia e a administração de valores imobiliários. Então, assim, eu fico me perguntando, a partir do prisma objetivo, nós não podemos falar no direito penal em analogia e malamparte, isso não pode, nós sabemos disso. Mas a partir do momento que você tem a descrição típica, perfeitamente amoldada a esses delitos, esses tipos penais, como se sustentar o não cometimento de infrações em tese perpetradas pelas pessoas que estavam à frente dessa empresa e de seus dirigentes. Porque o artigo 25 dessa mesma lei também responsabiliza não apenas o diretor, certo? Sim. Mas também gerente e a pessoa e o seu administrador. Eu tive a oportunidade de despachar com um membro do Conselho Nacional do Ministério Público na terça-feira agora, porque eu estava num impasse, e eu, em audiência com o conselheiro, ele me relatou que os argumentos levados pelo nosso escritório foram fundamentais para que se decidisse ou não para qual vai ser a finalidade se o caso seguirá na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Então, eu queria ouvir, né, de você, a partir dessas abordagens, se você concorda ou você ainda discorda disso, o que você poderia indicar de indícios da possibilidade desses delitos em tese perpetrados, também, vamos dizer assim, essa questão de existir ou não estelionato ou apropriação, porque existe o delito de apropriação indébita financeira, está previsto lá no artigo 5º dessa lei dos crimes contra o sistema financeiro. Porque o artigo 5º fala apropriar-se de quaisquer das pessoas mencionadas no artigo 25, de dinheiro, título ou valor outro ou móvel que tenha posse ou desgoelo em proveito próprio, a pena ela suplanta aquela prevista lá no Código Penal, que é do artigo 169, que é da apropriação indébita, é a apropriação comum. Aqui a pena mínima é de 2 a 6 anos.
de reclusão. Então, assim, nós vemos que até pela questão que a pena pode ser exasperada. Então, nesse caso, que nem se admite, se for levar por esse prisma do concurso de crimes, nem a aplicação do artigo 89 da 9.099, que é aquela suspensão condicional do processo, porque é apenas para penas cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. Então, assim, com base nesses argumentos, humildemente, não vislumbro nenhuma possibilidade de atipicidade ou de escapatória para quem incidir nesses delitos. Então, eu não sei se você concorda com isso, inclusive tive outros casos também. Outros casos que já tem condenação através do... Isso é público. O habeas corpus, quem quiser tomar nota, é o 530.563 do STJ. Então, assim, nós temos hoje jurisprudência, documentos da CVM, de operação deflagrada com condenações de casos semelhantes. Por que, então, a Atlas não estaria... Deixa eu só complementar, doutor, a sua ponderação, até para não perder o gancho. Até complementando, além de tudo, nessa linha dos valores imobiliários, o artigo 27E dos crimes contra o mercado de capitais, ele fala: exercer ainda que a título gratuito no mercado de valores imobiliários, atividade de administrador de carteira, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores imobiliários, agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função sem estar para esse fim autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente. Eu até queria saber da doutora Emília se ninguém nunca viu essa possibilidade, até porque eu vi que ela tinha uma preocupação com o cometimento de crimes, de estar ali cometendo um crime que é de perigo abstrato. Se isso nunca foi colocado ali na mesa, numa reunião com o Rodrigo ou coisa do tipo. Só complementando aí, doutora. E multiplica por 40 mil vezes, que é em concurso formal. Emília, antes de devolver a palavra para você, só me permita fazer mais uma reflexão sobre o que o Salazar também falou. Só um minuto, Flávio, só um minuto. Eu vi que você tocou na questão tributária. Tudo bem. Você conhece bem os crimes contra a ordem tributária, porque você trabalhava com isso. Isso não tem como... Eu acredito que isso é do teu conhecimento. A sonegação fiscal. Por quê? Fora a evasão de divisas, o Rodrigo ou as outras pessoas, né? É que eu não gosto de dar nome, eu não gosto de ficar dando nome, porque isso pode me ocasionar um problema. Mas, assim, pessoas da direção de uma determinada pessoa jurídica que remetem dinheiro que sai de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, ou vice-versa, tentando fazer uma confusão patrimonial, e não declara isso também para a Receita, isso caracteriza, obviamente, uma sonegação. Isso é um crime contra a ordem tributária. Então, assim, não apenas delitos transnacionais, delitos que ferem a rigidez do sistema financeiro, o interesse da ordem tributária. Então, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade de atipicidade nessas não tem como. O próprio relatório final que foi apontado pelo delegado do DEIC aqui em São Paulo, na oportunidade que nós tivemos lá, ele mesmo indicou. Isso não sou eu que digo, não é o escritório que disse. Isso é o relatório final da Polícia Civil, daqui do DEIC. A possibilidade do cometimento em tese de crimes contra o sistema financeiro. Então, eu gostaria de ouvir de você, se você, depois desses esclarecimentos, o que você tem a nos dizer. Você pode nos ajudar? Todos solidários na conduta delitiva. Quem concorre para o crime, na medida de sua culpabilidade, ele vai ser responsabilizado.
tem de qualquer modo concorrer para o crime, nas medidas de sua culpabilidade, ele vai ser responsabilizado. Cara. Vamos esperar a Emília falar. Doutora Emília com a palavra. Pela ordem, candidato. Doutora Emília com a palavra. Bom, vamos lá. O que eu acho em relação aos crimes relacionados à CVM? Eu acho que tem uma grande fragilidade nisso, que é o fato da CVM, um ano antes, ter dado um parecer, através de um dos seus analistas, dizendo que ela não tinha ingerência sobre a atividade da Atlas, porque ela não considerava que aquilo era contrato de investimento coletivo e que Bitcoin não era valor mobiliário e, por isso, estava fora da atribuição da CVM. Eu acho que isso enfraquece muito qualquer tentativa de dizer que a oferta que ela fez do dia da stop order para trás tenha sido um ato criminoso, porque ela vai alegar que ela estava protegida, ela estava atuando com base na autorização da CVM do ano anterior. Eu acho que essa é uma fragilidade muito grande desse crime. Então, eu não vejo isso tão facilmente, essa condenação pela prática desse crime da oferta pública desse período, de antes do stop order, por conta dessa manifestação anterior da CVM, praticamente dizendo que a Atlas podia fazer o que ela estava fazendo, que não era proibido. Em segundo lugar, aquele outro artigo que foi mencionado, eu não me lembro agora, que foi uma chuva de artigos, eu sou péssima para guardar número, sobre a custódia de valor mobiliário. O que a CVM entendeu que era valor mobiliário é a forma de oferta do produto. Ela entendeu que era contrato de investimento coletivo e contrato de investimento coletivo é valor mobiliário. Então, a Atlas não faz custódia de valor mobiliário, porque Bitcoin não é valor mobiliário. E não foi isso que a CVM entendeu que estava sendo ofertado publicamente valor mobiliário, mas sim o contrato de investimento coletivo. Então, na minha opinião, eu não acho que se enquadraria nesse artigo de custódia de valor mobiliário. Ela não faz custódia, ela faz oferta de valor mobiliário. Mas, de qualquer forma, eu acho que, no geral, os crimes relacionados à CVM e à oferta pública, eles estão enfraquecidos pela autorização prévia, pela autorização que foi dada pela CVM um ano antes, naquela reclamação, naquela denúncia que eu comentei anteriormente. Em relação aos crimes contra o sistema financeiro, de novo, não é minha área, não é minha área, né, de atuação criminal, não é minha especialização, enfim, mas do que eu conversei com o Ministério Público e com o pessoal da CVM, não há analogia né, nesse aspecto, e a Atlas não pode ser considerada uma empresa do sistema financeiro. O braço brasileiro dela, que é o que fazia a venda de criptomoeda por real, é uma empresa de venda de ativo, que não é ativo financeiro, conforme já expressa manifestação da CVM. E o outro braço da empresa é o que faz arbitragem, também não poderia ser considerado uma empresa do sistema financeiro. Então, com base nessa manifestação dessas pessoas que eu consultei, eu acho que não dá para se encaixar. E evasão fiscal, né, evasão de divisas, não sei, não tenho provas de evasão de divisa. Evasão de divisa é algo que tem que ser comprovado. O que vocês acham que foi evasão de divisa? Né? Porque o que o Banco Central entende como substituição a uma operação de câmbio, né, com o uso de cripto, sim, isso pode ser considerado evasão de divisas, até porque tem a circular 31379 do Bacen. Mas qual operação vocês enquadrariam nisso para falar que há evasão de divisas? Porque o transporte de dólares para, por exemplo, ontem a nossa discussão aqui, ela circundou exatamente sobre esse prisma que a senhora tocou agora. Por exemplo,
eu não lembro ontem se foi o próprio Rodrigo Castro que estava nos dando a explicação da diferenciação entre arbitragem e custódia. Ocorre que o artigo 1º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, o ato de se considerar tecnicamente a arbitragem uma coisa e custódia outra, é que para o direito brasileiro, custódia é um termo único. E neste caso do artigo 1º, como no caso em direito penal, a gente só pode falar em legalidade estrita, ou seja, perfeita prática da conduta de acordo com o que está descrito no artigo de lei. Infelizmente ou felizmente, custódia seria a conduta perfeita para se encaixar no caso Atlas, porque assim seguiu-se com a Endel e também com outras empresas atuantes no mercado de cripto. Porque o que ficou consignado, por mais que não se considere valor mobiliário a questão do Bitcoin em si, o problema é que eram vertidos dinheiro em espécie para a custódia e carteira da Atlas. Essa é a questão crucial para a derrocada de qualquer outra tese que possa tentar desconstruir que ela funcionaria como uma instituição financeira por equiparação ou por extensão. Então, eu creio que é muito difícil contra-argumentar com base nisso, até porque o próprio STJ, hoje, que é o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu isso nesse habeas corpus que eu citei aqui há pouco tempo. Então, doutora, eu não sei, a questão da própria evasão de divisas também. Você remeter divisas, ou seja, divisas, dinheiro ou Bitcoin, valor. A divisas ela tem essa conceituação hoje no direito penal financeiro, direito penal econômico, de que é qualquer algo que signifique valor, pecúnia. Então, o Bitcoin, como a senhora colocou aí, por essa circular do Bacen, ela mesma já poderia se adequar a... Você remete Bitcoin para o exterior. Bitcoin não tem territorialidade. Não, sim, mas é exatamente por conta disso. Porque se você não tem uma norma que regulamente o Bitcoin no Brasil, você faz o quê? Você joga a responsabilidade, por exemplo, para o Banco Central, para ele determinar o que é o que não é. Mas se tem uma circular. A senhora já ouviu falar daquela questão da norma penal em branco? A norma penal em branco é o seguinte: quando a lei não declara... Doutora, eu só acho o seguinte, eu não vejo muito sentido a gente estar discutindo aqui, porque eu acho que o que eu tenho para acrescentar nessa discussão não é essa parte. Então, eu acho que eu sou inútil nessa discussão, entendeu? Sim. Eu acho que vocês podem discutir com outras pessoas que serão melhores do que eu. O que eu tenho a acrescentar aqui é o que eu sei sobre o que acontecia e tal, mas ficar discutindo direito penal, eu acho que eu não vou acrescentar em nada. Não é minha especialidade, não é no que eu sou boa. Eu acho que vocês vão decidir isso melhor do que eu. Não, tudo bem. Eu só queria ouvir um pouquinho do que você... Tudo bem, obrigado. Senhores advogados, por favor, for fazer alguma pergunta, até igual ela acabou de citar, o que ela acompanhou dentro da Atlas, o que ela visualizou, o que ela pode realmente testemunhar, porque realmente para não ficar as palavras técnicas para a gente que é leigo, pra a gente aqui que é cliente, eu viajei, entendeu? Por favor, senhores, no máximo aí 30 segundos na pergunta para poder manter uma interação, uma dinâmica. Deixar a Emília poder falar à vontade, a Emília poder expressar, para manter aquela atmosfera, aquela vibe que estava bacana ontem, beleza? Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta. Prossiga. Sou eu de novo. Só a última pergunta minha. Então, na tua visão, a Atlas não foi criada para dar um golpe. Em algum momento, se mudou o rumo dela, né? Algum momento aí se mudou o rumo e a forma dela atuar. E quando foi feita a auditoria da Grant Thornton, constou que tinha, então, esses 15 mil e poucos bitcoins. Isso foi, você poderia comprovar isso, viu, junto naquele tempo ali que foi feito, né? Esse é o teu entendimento, e que por algum motivo ele perdeu o rumo e as coisas foram para outro lado, e aí que ele pensou
então eu vou me dar bem nisso. Aí aumentou a publicidade, fez tudo isso, virando a ser um golpe. Mas até então a senhora acha que não era um golpe, né? É isso mesmo? Não é exatamente dessa forma que você estava falando. Eu acho que a questão da publicidade, tudo isso, foi feito porque a CVM se manifestou no sentido de que não via nada de irregular com o negócio do Atlas. Eu acho que por isso que ele aumentou a publicidade. Eu acho que isso não tem a ver com intenção de dar golpe. E mesmo que, se eu achasse nessa época que isso era uma intenção dele, ninguém tinha continuado a trabalhar com ele, né? Eu acho que a ideia, o que eu acho, a minha opinião, é que a empresa não foi criada com o objetivo dele de dar um golpe. O que eu acho é que ele deve ter, em algum momento, se perdido, feito alguma coisa errada, e aí sim, quando ele viu que ia dar tudo errado, ele falou, ele pensou, eu vou dar um jeito de sumir, me dar bem e levar o quanto de dinheiro eu puder. Porque não é possível que os bitcoins que a empresa tinha dos clientes tenha ficado bloqueado até agora. Então, assim, como assim ficou bloqueado até agora? Porque se ele não devolveu para ninguém, está bloqueado até agora? Não, isso é um absurdo. Então, tá com ele os bitcoins dos clientes, só pode estar. Então, por isso Emília, eu acho que ele deu um golpe. Emília, aqui é o Rodrigo de novo. Deixa eu te perguntar. O fato dos bitcoins estarem presos, aí, pelo seu conhecimento e experiência lá com a Atlas, pelo fato de estar em contas de pessoa física no Rodrigo Marques, né? Pelo fato de ter algumas exchanges que são tranqueiras, a HitBTC e a Gate.io, a gente sabe que não são exchanges idôneas, por assim dizer, né? Não são empresas que... a HitBTC, ela era, desculpa o termo, mas ela era praticamente uma prostituta de shitcoin, né? Então ela ofertava qualquer shitcoin lá. E tinha muitos casos de que a HitBTC alegava retenção de criptomoeda na conta dos clientes, alegando que o IC. E do ponto de vista até das exchanges mais idôneas, pensar que o Rodrigo Marques, na conta pessoa física dele, tem milhares de bitcoins, poderia ser uma alegação muito pertinente da exchange de falar o seguinte, olha, eu vou travar porque você não está me provando que esse dinheiro é seu, caso contrário, isso aqui para mim é lavagem de dinheiro. Faz sentido isso? Então, eu tenho para mim que o que pode ter acontecido foi outra coisa. As contas, segundo a explicação do Rodrigo, as contas estavam em nome dele, pessoa física, porque eram contas antigas, da época que o Atlas era super pequenininho, e ele que abriu a empresa, então as contas estavam no nome dele, no antigo e-mail dele, e conforme o movimento foi crescendo, como as contas eram antigas, as corretoras sempre mantiveram e foram dando crédito a essa conta dele em forma de poder fazer transações de altos volumes. E por isso que ele resistia a mudar essa conta para a pessoa jurídica do Atlas. Porque já eram contas antigas, que tinham, como é que eu posso dizer? Não é crédito no sentido de conseguir crédito, mas crédito no sentido de conseguir transacionar sem ter muitos bloqueios. Tinha histórico. Histórico, isso. E por isso que ele tinha resistência em trocar. Acontece que, né, próximo a essa data onde tudo isso aconteceu, entrava em vigor a Instrução Normativa 1888. E por conta da Instrução Normativa, e como essas contas estavam na pessoa física do Rodrigo, em tese, o Rodrigo teria que começar a comunicar à Receita Federal daqui todas essas transações. E por conta disso, o Thiago Lavorato teria ficado preocupado com isso e teria tentado transferir todos os saldos que estavam na conta pessoal, né, conta em nome de pessoa física do Rodrigo Marques, para outras contas. E ele abriu contas não identificadas. E os únicos lugares onde ele teria conseguido abrir contas não identificadas, sem que o IC, rapidamente, a ponto de conseguir fazer tudo isso antes da entrada em vigor da IN,
teria sido nessas 3 exchanges. E aí ele mandou todo o saldo de 15 mil bitcoins para 3 contas não identificadas em 3 exchanges. Que juvenil. Essas contas às vezes nem estão no CNPJ nem nada, como se eles são não identificadas. Então, Isso, exatamente. São contas sem KYC. E logo em seguida veio a onda de saque por conta da stop order. E por isso teria acontecido o bloqueio pelas exchanges. Essa foi a justificativa que o Rodrigo me deu no dia da minha demissão. E aí, logicamente, essas exchanges, elas liberaram criação de contas sem KYC, porque são exchanges tranqueiras, né? Sim, foram as únicas que ele teria conseguido fazer isso. Essa foi a justificativa que o Rodrigo me deu apenas no dia da minha demissão. Eu não sei se ela é verdadeira, mas foi essa a justificativa que ele deu. Mas você não acredita nisso, Emília? Você acha que não, esses bitcoins não existem, que não foi isso, ou você acredita que possa ser isso mesmo que aconteceu? Eu acredito que possa ser isso. Por quê? Porque isso era uma coisa que ele demoraria para resolver. Como ele demoraria para resolver, aconteceria o que aconteceu, o caos. Credibilidade foi no pé, ou seja, ferrou. Ele ia ter que resolver tudo aonde? Na justiça. Quando que ele ia conseguir reerguer o negócio? Nunca mais. Aí, o que ele pensou? Eu tô falando tudo isso, é coisa da minha cabeça, tá? Sim. Pode dar a tua opinião. Né? O que ele pensou? Bom, já tá tudo ferrado mesmo? Eu vou dar um jeito de tirar o meu. Boto tudo a perder, livro esses bitcoins depois, eu dou um jeito de me virar e livrar esses bitcoins e fico com o que der para livrar. Doutora Emília, saiu uma frase de uma pessoa no grupo que escreveu assim, que era uma frase bem idiota do Rodrigo. Nada como a inexorável marcha do tempo. Essa é a primeira parte aqui da minha pergunta. A segunda etapa, eu fico pensando no seguinte. Esse marginal realmente está com a quantidade pouca de bitcoins. O brasileiro tem a memória curta, tem muita gente que está cagando para o saldo que está na Atlas, e a cabeça do Rodrigo, ele fala o seguinte: eu vou pagar 10% para esse pessoal que depositou, eu vou devolver, eu vou fazer o favor de devolver o que eles depositaram em 2018, 2019, em reais, os bitcoins que eles botaram, e lá na frente eu posso voltar, eu posso pagar o pessoal e eu sou o herói mais uma vez. Eu não errei, eu sou muito bom. Pode ser isso. Tu acha que é essa versão mesmo, Emília? Então, tu acha que é exatamente isso que ele fez? Ele pensou, inclusive, com a parte trabalhista, os funcionários, os processos que ele tinha de aluguel, acredito que ele tinha, acho que tinha dívida até em cartão de crédito e muitas outras coisas. Então ele pensou, vou largar tudo, sumo do mapa e depois apareço daqui a um tempo, é isso? Ou não, alguém que pode estar com essa quantia de bitcoins, só pensando na última ação judicial lá de BVI, 1.720 bitcoins, ele não volta nunca mais. Pessoal, eu tenho uma pergunta O fato dele estar fazendo acordos agora e querer pagar, se ele tem toda essa grana e ele não volta nunca mais, por que tu acha que ele voltaria a querer propor acordo para as pessoas agora? O que está apertando o calo dele? A gente sabe que aqui no Brasil tem, mas por que ele faria isso com 15 mil bitcoins, sumindo no mundo, se ele tem tudo isso? Por que tu acha que ele voltaria a fazer acordo? Qual a tua opinião? Doutora, eu tenho uma questão, que eu acho que é a questão que todo mundo está querendo saber, é a questão que não quer calar, né? Tá todo mundo aqui procurando, né, e querendo saber como é que faz para recuperar o seu dinheiro de volta, né? Esse é o grande objetivo aqui de todos nós. E aí eu queria saber de você, que é uma pessoa que já esteve lá dentro e também tem conhecimento jurídico e experiência na área, para entender se você acha que, se isso é possível, né, a gente recuperar esse dinheiro de volta, como isso pode ser feito e qual é a melhor maneira que você acha que a gente pode alcançar esse objetivo? Olha, eu adoraria saber, adoraria, mas não sei também. O que eu fiz? Entrei com uma ação. Acho que tenho alguma chance nessa ação. A única coisa que eu quero, juro, é ganhar, porque uma das coisas que, para mim, a coisa mais importante que eu pedi nessa ação é dano moral. E eu não estou nem pensando no dinheiro. Eu quero que fique reconhecido o prejuízo que ele me causou à minha reputação,
né? Porque para mim foi o que eu mais importante que eu doei nesse período todo, fora a minha força de trabalho, porque eu trabalhava com uma louca, eu doei a minha reputação, né? E isso foi o que mais me incomodou. E eu quero ganhar essa ação por conta, eu quero que seja reconhecido que ele me causou um prejuízo moral. É isso que eu quero. Então eu não estou nem muito preocupada com o dinheiro, porque eu não sei a melhor forma de receber. Eu fui ao Ministério Público, eu apresentei tudo que eu tenho para o Ministério Público, que eu quero que vão atrás dele. Queria mesmo. Por quê? Porque acho que ele é uma pessoa perigosa, solta. Perigosa. No dia da audiência na CPI, ele veio conversar comigo antes da audiência com lágrima no olho. Com lágrima no olho. Pedindo desculpa com lágrima no olho. Ele é uma pessoa perigosa. Hoje eu penso que ele é uma pessoa muito perigosa de estar solta. Doutora Emília, mas qual a melhor forma de fazer e receber? Eu não sei, gente. Desculpa, se eu soubesse, eu já teria feito. Eu não sei qual é a melhor forma. Eu não sei onde ele pode estar. Eu acho que ele pode estar em qualquer lugar. Ele é maluco. Como é que se lida com uma pessoa maluca? Eu não sei. Eu vou pedir para o Christian, candidato, com a palavra, pela ordem, por favor, eu preciso que o Christian repita a pergunta. Candidato, só um momentinho. Preciso que o Christian repita a pergunta dele para a doutora Emília. Por favor, Christian, repita a sua pergunta. Beleza. Assim, ó, Emília, ele tendo esses 15 mil bitcoins, né? Ele está aí pelo mundo, né? Pensou, vou largar a mão de tudo isso, vou responder isso em 2 anos e que se lasque todo mundo, já que eu estou com a grana na mão. Por que ele estaria tentando fazer acordo nesse momento? O que tu acha que passa na cabeça dele para tentar voltar aí uns 2 anos depois e começar a querer acertar com o pessoal? Você acha que ele pode estar arrependido? Você acha que a ideia dele é pagar o pessoal com desconto e acabar tudo? Não, eu acho que ele é muito... Eu acho que ele é muito... Situação ele é muito vaidoso. Muito vaidoso. E por ser tão vaidoso, eu acho que ele pode estar fazendo exatamente aquilo que um de vocês falou antes. Ele pode querer pagar de bonito. Eu ainda ajudei, eu ainda vi, ainda paguei algumas pessoas, sabe? Eu acho que pode ser isso. Porque ele é extremamente vaidoso. É a mesma questão que... O caráter distorcido, então, e sociopata, o caráter narcisista. dele, ele é capaz de fazer isso mesmo. Sociopata narcisista. Isso que eu ia comentar, Emília. Ou tomara que eu esteja totalmente errada. E ele está se virando aí pelo mundo para tentar arranjar todos os bitcoins para pagar todo mundo. E eu estou totalmente errada e ele está super tentando se virar para tentar dar um jeito de pagar. E tomara. Eu acredito justamente nisso que você falou, Emília. Porque recentemente, num grupo que criaram aqui de acordo, algumas das pessoas que estão tentando ajudar os clientes a fazer esse acordo, agora inventaram de criar uma lista com pessoas com alguns problemas de saúde, com doenças, para tentar entregar isso para a Atlas e reaver o dinheiro primeiro das pessoas. Para mim, isso se encaixa exatamente nisso que você falou. Ele querer se pagar de bonito, querendo ajudar essas pessoas, se realmente forem feitos acordos. Igual negocia com isso. Exatamente. Igual, hein? Cadê o dinheiro? Só um ponto é o seguinte, eu só acho que ele está se mexendo, eu concordo plenamente com a Emília, eu já falei isso no privado com o Giliardi, eu só acho que ele está se mexendo porque o ego dele está sendo ferido. Remeleco, tentativa de notícia na mídia, ele aparecendo na Band, nós estamos ferindo o ego dele. Sim. Um cara sociopata, narcisista, você pode falar que você vai matar a mãe dele, você pode falar que você vai matar a filha, como a Emília falou. O Madoff criou uma máfia dentro da cadeia e não se importou com a morte do filho dele, que se enforcou. Se o Rodrigo for um sociopata narcisista, a única coisa que vai mexer no Rodrigo Marques é ferir os brios dele. A própria notificação para o Giliar foi uma comprovação disso, né? Ainda se dá o trabalho de notificar, falando que está denegrindo a imagem. Por isso que temos que entender isso, até onde ele pode chegar, comprovando os fatos que foram falados aqui por todos os áudios que nós escutamos aí
com a senhora também, Emília, com o outro pessoal de tarde aqui também, que comprova, então, que existe esse valor existe ou pode existir, tem muito mais certo que exista, e essa forma, esse caráter dele de agir, é onde a gente tem que saber atuar, né? De entender essa artimanha que ele está travando por trás disso tudo, né? E até onde ele pode chegar. Então, isso que é muito importante a gente saber, né? Por isso que os relatos aqui foram de extrema importância, né? De entender tudo isso. Pessoal, Artêmio, Emília, boa noite. Eu só estou aqui entrando para justificar a minha ausência. Lindo! Não vou poder participar, infelizmente. Estou com um problema familiar com meu pai e teve falecimento em razão da pandemia, pessoa muito próxima da minha família. Então, estou em casa, estou em família, eu sei que vai ser bem conduzido aí por todos e a Emília vai contribuir com o que ela puder aí sobre o caso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e desculpem pela ausência, tá? Até mais. Boa sorte para você, meu amigo, Deus te abençoe e dê força à sua família nesse momento. Voltando aqui, doutora Emília. Manda uma pergunta aí, por favor, Giliard, prossiga, Marquinhos. Vamos lá, doutora Emília. Um pouco antes do stop order, acho que em maio, né, aconteceu lá o problema do GBB. A senhora ficou sabendo, né? Vocês ficaram sabendo, não foi? Sim, claro. Então, vocês devem também ter percebido o volume de depósito depois que aconteceu no GBB, porque a maioria que conseguiu tirar do GBB foi uma cascata, né? O pessoal do GBB tirou, botou na Atlas, o pessoal que conseguiu tirar da Atlas botou na Anubis e foi uma cascata, né? Foi assim, efeito cascata. O que vocês conversavam lá? Quando aconteceu esse negócio do GBB? O que eu acho é o seguinte, eles viram que não deu em nada, que os clientes ficaram estáticos, ninguém morreu, não mataram a mãe de ninguém, né? Não arrancaram a cabeça de ninguém. O que eu acho é que esse cara ele teve a sensação de impunidade, tanto da justiça com as próprias mãos, quanto da justiça do Brasil. O que você acha? E qual o papo que rolava lá na hora lá? Vocês sabiam de alguma coisa, né? Do GBB? Não, a gente não sabia de nada do GBB. A gente não tinha nenhum relacionamento com eles. Não, eu digo assim, os boatos e as notícias, porque vocês perceberam que o volume de depósito na plataforma de vocês aumentou muito, porque a maioria, isso é fato, a maioria que tirou do GBB colocou lá para Atlas. Vocês não sabiam de nada? Não rolava papo nenhum lá dentro sobre isso? Não. Não, nada? E na minha área eu não consegui me dar conta disso e não era um assunto que a gente conversava em reunião de diretoria, por exemplo. Não. Meu Deus, cara. Não foi um assunto. Eu tento imaginar esse cenário. É porque, assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, o rei do Bitcoin estava sendo falado e vocês que estavam logo ali, vocês eram os próximos da lista. Por quê? A única empresa confiável no momento ali era a Atlas, depois que o GBB deu o golpe. Então, assim, até a FX pagou. O quê? Até a FX pagou, FX3 pagou. Pois é, então assim, e vocês não viram nada? O Rodrigo não falava nada sobre isso. Ouvimos. Eu acho que ele viu. A gente comentou. Eu acho o seguinte. Mas isso não drivou nada, exatamente. Doutora. Porque eu acho o seguinte, olha só, normalmente, eu acho o seguinte, ele tá vendo que não ficou na mesma, né, igual o pessoal do GBB, né, o pessoal agora começou a se mexer, por isso que ele está resolvendo agora resolver a situação, né, porque o pessoal do GBB, da 3xBit, ninguém tinha feito nada, né, no Brasil é assim, geralmente o cara dá golpe e fica tranquilo, né, agora, ele viu que a gente começou a se mexer, agora ele começou a se coçar. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o ego dele, como o outro colega falou, do que efetivamente uma preocupação com a justiça. Não é com a justiça. Eu digo pessoalmente mesmo. Tem muita gente correndo atrás deles. Não, acho que eles já sentiram o negócio, né? Não sei. Acho que a gente já tá entrando aqui na esfera da especulação. Eu só não. Doutora, o amigo... Gente, eu vou responder mais uma pergunta só,
e vou fazer o jantar. Meu Deus, show de bola. Você está aqui no Rio ainda, doutora? Não, já estou em São Paulo. Oh, meu Deus. Queria bater uma foto com você. O rapaz está perguntando, o internauta está fazendo a pergunta seguinte. Pergunta a ela se tinha conhecimento ou algo relacionado do Grijó com o RM. E até mesmo a compra da Anubis. O que rolava nos bastidores? Nossa, isso foi um choque. Né? Isso aconteceu no último minuto do segundo tempo, quando começou a crise de saques. E isso foi um choque. A gente não acreditava como é que essa compra ia acontecer. Eu fui terminantemente contra, falei que achava isso um absurdo. Ele trouxe isso como uma sugestão, como uma solução para a crise de saques. Todos os diretores foram contra. Eu posterguei, na verdade, eu saí da empresa, não tinha sido fechada a compra ainda, porque eu praticamente me recusei a fazer o contrato, falei que não ia fazer aquele contrato, fiquei embarrigando, fiquei enrolando, falei que enquanto a gente não resolvesse o problema dos saques e das corretoras, eu não ia fazer outra coisa, embarriguei o contrato, eu fui demitida, a compra não havia sido fechada ainda. Eu não entendi. Simplesmente não entendi. Será que não era para justificar, doutora? Porque a gente vai estar ligando uma coisa com a outra. O rapaz, e até vocês conseguiram apurar, que a Atlas não tinha robô, não tinha nada. Estava no piramidão, porque o robô parou bem próximo do lance dos e-mails. Aí o Grijó... Eu vi essa discussão de que se isso não foi para colocar no lugar do robô e tal. Isso, é bem possível. Mas, na verdade, o Rodrigo, desde o começo, ele sempre tentou comprar todos os concorrentes. Não foi a primeira vez que ele tentou comprar um robô de arbitragem e que ele comprou robô de arbitragem. Ele já tinha comprado antes. Ele sempre falava que era melhor tirar os concorrentes do mercado, trazer para dentro. Então, ele comprava, trazia os sócios para trabalhar dentro da empresa. Isso já tinha acontecido antes. Não foi a primeira vez. Mas a Anubis, naquela situação, sem pagar saque, aquilo foi um total absurdo. Eu na época, eu e o Bruno, a gente ficou indignado com aquilo. Então, assim, eu não pus a mão no contrato. Embarriguei, o Grijó me ligando para fazer o contrato, o Rodrigo atrás de mim e eu fugindo, porque eu falei, não, isso é um absurdo, isso não existe, isso não funciona. O Grijó fala que não recebeu dinheiro ainda. Acredito. Era um negócio péssimo. Eu acredito. Eu não consegui entender até hoje, até porque que ele quis vender. Eu também não acreditei. Ele comprou só por causa do robô, porque ele não tinha mais. Provavelmente ele tinha que justificar esse robô de algum lugar e acabou comprando essa empresa do Grijó. Foi exatamente isso. O resto já estava tudo planejado por trás, né? Galera, a gente vai estar encerrando para liberar essa mulher incrível. Vamos liberar a doutora Emília, que ela está quase 2 horas com a gente. Doutora Emília, se fosse para dar um recado agora, cara a cara, Rodrigo Marques. Rodrigo, o meu recado para você é o seguinte. Abre o coração. Olha, juro, eu abri meu coração para ele no dia da audiência pública até, e mesmo no dia que ele me demitiu, eu acho que ele foi a maior decepção que eu tive na minha vida. Eu nunca fui enganada assim tanto em relação a uma pessoa, porque já eu consigo identificar as pessoas muito bem, né? Mas ele me enganou de uma forma muito fogo, porque eu ia falar outra palavra, mas assim, porque pode falar que ele foi um filho da puta, que ele fudeu todo mundo, mãe tomar no cu, pode falar. Mas o que eu acho é que assim, tudo tem seu tempo e tudo tem uma volta. E a volta dele vai acontecer. Já aconteceu em algumas coisas, porque ele já pagou com algumas coisas que ele sabe o que é, e vai pagar mais, porque o mundo dá volta e dá troco. E o que eu falei que eu ia fazer, que era levar ele para o Ministério Público, se ele duvidava que eu fizesse isso, ele estava enganado, eu fiz. E todo mundo que me procurou para conversar, eu conversei. Todo mundo que me procurou para saber o que podia fazer, eu dei as minhas dicas. Eu conversei com o Artêmio antes dele entrar com a primeira ação dele. Ele me ligou para conversar e eu falei tudo que eu podia para ajudar.
eu falei para ele que ele entrar com a primeira ação dele. Quando eu me recusei a conversar com ninguém que tenha se aproximado de mim de forma respeitosa. Eu só não conversei de quem se aproximou de mim de forma desrespeitosa. Então, assim, o que eu tenho para falar para ele é, se ele duvidou em algum momento do que eu falei no dia que ele me demitiu, ele estava enganado. Tudo que eu puder fazer para que você chegue nele, eu vou fazer. Que isso? Emília Campos, a inimiga número 1 de Rodrigo Marques. Doutora Emília, eu te dei um oi aí no seu privado, puder me responder, para você pegar o meu zap. Eu vou estar partindo para São Paulo no começo do mês de abril, para as manifestações aí que a gente vai estar rodando São Paulo. Tem um pichuleco de 3 metros. O boneco do Rodrigo tem a cabeça maior do que a minha. É um boneco cearense. Vamos botar um implante lá no bonequinho também para representar o Rodrigo, que ele botou implante. Tá bom? A gente vai estar rodando. Agradeço muito a sua postura, tá disponibilizando o seu tempo. Você é uma mulher incrível. Que Deus te abençoe, que te proteja. E sempre que você puder estar auxiliando a gente, vai ser muito bom, tá? Galera, vamos agradecer a doutora Emília. Obrigado por tudo. Obrigado vocês e pela paciência aí de me ouvir. E boa sorte para todo mundo. Acho que está todo mundo precisando de boa sorte. Show, família. Muito obrigado. Boa noite. Não segue no canal, hein? Não esquece. Um abraço, doutora Emília. Fica com Deus. Abraço a todos. Valeu. Boa noite.